Se nós não vigiarmos, nós podemos cair em tentação como ele caiu, né? Eu gosto muito quando o salmista, no Salmo 40, ele diz que ele esperou com paciência no Senhor. Tem pessoas que ela está muito apressada, né? Muito imediatista, né? Que é tudo para a hora, e isso não é bom, nem sempre é bom, né? A gente vai observar, Senhor Jesus, a gente vai observar que o sangue de uma das suas caçadas, cansado, afadigado, e ele vê lá, né, o seu irmão preparando um cozido, né? De longe ele é atraído pelo cheiro, né? Pelo cheiro da comida. E ele, quando chega, ele, na mesma hora, né, ele pede. Aí o que ele vai fazer? O Jacó vai fazer? Quer trocar a sua primogenitura por um prato de ensopado? E ele não excitou 2 vezes, né? Deus tinha bênção para Esaú, né? Como tem bênção para mim, para você e para toda a igreja, né? Mas nós temos que ter paciência em aguardar, em esperar, né, o cumprimento da sua promessa, né? Mas ele vai, o que ele não vai valorizar? Por que ele vai valorizar? Na cabeça dele, poxa, eu estou com fome agora, eu quero comer agora. Eu sei que tem promessa de bênção para mim, mas no momento eu estou com fome, eu quero saciar a minha fome. Eu sei, não valorizou a primogenitura, ou seja, não valorizou as bênçãos do Senhor, né? Não valorizou. Nós temos que ter cuidado com isso, né? Quando Deus faz uma promessa, espere, aguarde, né? E valorize. Quando ela se cumprir na sua vida, valorize, né? Valorize. Comece, não tenha pressa em recebê-la, né? Porque o tempo de Deus, Deus sabe o momento certo. E a gente vai observar aqui que ele não teve muita paciência em esperar. Estava com fome, não hesitou, ou seja, não valorizou, né, as bênçãos. E as bênçãos não é só de cunho espirituais, não. Ele teria direito a tudo, né? Até o clã, fazer parte do clã da família, da parte do pai, né? Ele, além de herdar tudo, né, ele iria agora, seria a pessoa que iria ter o poder de decisão na família, e até em relação a quem cultuar, a com quem casar, nas escolhas, né, de suas esposas ou filhos, enfim, ele iria direcionar tudo, ou seja, teria toda a responsabilidade, começando da própria mãe, que ficasse, né, a própria mãe, ele, de todos os irmãos, do menor ao mais velho, ele estaria aí agora com essa responsabilidade, né, administrativa, podemos dizer assim, né? Com responsabilidade familiar, né? Ou seja, ele seria o líder da sua tribo e iria o orientar, né? A partir de onde ele teria uma responsabilidade, mas ele não valorizou isso. E quando chega lá na frente, ele se arrepende, mas é tarde, né? Vamos observar na revista, daqui a pouquinho vamos fazer um comentário. Ele vai chegar lá na frente, ele vai se arrepender, mas é tarde. A gente tem que ter cuidado, né? Porque às vezes a gente toma uma atitude e quando vai chegar a se arrepender, já não tem mais jeito de mudar a situação, né? De não mudar mais a história, né? Ou chegou lá na frente, ele já não teria mais como, né? Aí era fácil, né? Viu que realmente ele poderia ter esperado, viu que verdadeiramente as bênçãos se cumpririam, né? Jacó já estava sendo abençoado, agora ele vai. Aí o que eu vou fazer? Não, eu vou ter que. Aí tu vai observar mais um pouquinho, caminhando, vai observar que mais um pouquinho à frente ele vai criar uma. Poxa, vai pensar até em tirar a vida do irmão, para poder tentar consertar. Não que ele não receberia nunca mais as bênçãos espirituais, ele estaria fora, né? Mas pelo menos ele ia tentar receber as materiais, né? Ter o poder de decisão na terra, né? Fazer parte de. Ou seja, ter ali falando de coisas materiais, né? Ele ter o poder de decisão, mas já era tarde, né? Não era tarde, não adiantaria muito, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas olham para você e não dá nada por você, né? A gente vai observar diante da revista que ele tinha, o comentário vai dizer que ele tinha todas as qualidades, né? Todas as qualidades para dar sequência, né? Patriarquia, ou de mães, né? O outro filho era mais franzino, ficava mais próximo de casa, mais próximo da mãe, né? Aí a gente vai observar, a lição vai falar que existem situações, né? A gente vai observar aqui numa regra, coisa, podemos dizer assim, específica, a gente pode dizer que o filho, ele já é o herdeiro, sendo primogênito, ele já é o herdeiro. Mas existem situações que
Nem sempre, né? Aconteceu com Davi, né? Com o próprio Jacó e com tantos outros personagens que, sendo mais novos, receberam a bênção, né? Receberam a bênção da herança, da promessa, né? Igual quem não se lembra de Davi, né? Escolheram, ele era o mais novozinho, tá lá no pasto, lá, mas ele foi escolhido para rei, né? Foi ele que tomou, ele que foi colocado no poder, né? Então a gente tem que entender isto, né, irmão? A gente tem que sempre esperar em Deus, ter paciência, aguardar nas promessas, ser fiel, né, ao que Deus prometeu. Amém? Pode ler a introdução, por gentileza, meu querido Wagner Melo. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nem sempre compreendemos os caminhos de Deus no cumprimento de suas promessas. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível testarmos a fidelidade, o poder, a soberania e graça de Deus no desenvolvimento do seu perfeito e glorioso plano divino de redenção. Então, eu vou observar aí que nosso querido amado irmão Wagner Melo acabou de ler. Nem sempre compreendemos os caminhos de Deus no cumprimento de suas promessas. Ponto. Mas é verdade, né? Porque às vezes a gente está passando por uma situação, Deus nos leva a isto, né? Para nós chegarmos lá adiante e recebermos da nossa promessa, a nossa vitória. Mas a gente não entende os caminhos que Deus traça, né? Que Deus traça. Às vezes nem sempre a gente entende, né? Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, vamos dizer, até ministerial, né? Com certa dificuldade, passando por adversidade, parece que as coisas não estão funcionando bem, né? Mas é algo trilhado por Deus para chegarmos lá na frente e recebermos a bênção, né? A promessa de Deus se cumprir em nossas vidas, né? Isso é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente quer que as coisas, no nosso pensamento, que as coisas ocorram bem ao nosso modo, né? Mas não é dessa forma que Deus trabalha, né? A gente nem sempre vai entender. E ele colocou isso aqui que é muito importante, né? A nós entender. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível atestarmos o quê? A fidelidade, o poder e soberania da graça de Deus no desenvolvimento do seu perfeito e glorioso plano divino. Que benção, né? Tópico 1, por gentileza, meu querido. As bênçãos da primogenitura. Dois aspectos principais estão associados ao direito de primogenitura na cultura hebraica: a liderança da família e a dupla porção da herança. Segura. Então, a liderança da família e a dupla porção da herança, tá? Então, esses dois aspectos são importantíssimos na primogenitura, tá? Então, a gente tem que entender isso. A liderança da família, ele vai passar a liderar toda a família e a dupla porção, né, das bênçãos. Então, a gente tem que entender da herança, ou seja, no caso dos patriarcas. Aí vai fazer o quê? Não seria incluir também ser o quê? Portador da promessa de Deus a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, ele também iria ser portador dessa promessa, dessas bênçãos. Ou seja, ele iria fazer parte dela, né? Ele abriu mão disso. Ou seja, estava estendida para ele. Era uma sequência. Era a questão. Então, essa dupla coisa. 1.1. Bênçãos da prosperidade. Muitos direitos da primogenitura eram de receber o dobro da herança da família na morte do pai. Então, ele tinha o dobro da herança, a primogenitura da herança, na morte do pai. Ele não valorizou isso. Não era pouca coisa, né? Não era pouca coisa. Então, o primogênito, ele iria receber. Então, isso é interessante isso. Mas ele não valorizou, né? Ele não valorizou. Ou seja, ele ia receber da primogenitura, receber o dobro da herança de toda a família. Continua, meu querido. Um dos temas do Velho Testamento era que o filho mais velho podia ser substituído por um filho mais novo em circunstâncias especiais. Sim. Como, por exemplo, Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, Efraim e Manassés, Davi e seus irmãos mais velhos. Estes casos, porém, são exceções à regra geral. Viu? Naqueles exemplos do Velho Testamento, em que um filho mais novo era escolhido em lugar
Sim, só na graça. Não era por merecimento. Porque Deus, ele sonda corações, né? Ele sonda corações. Ele sabe quem vai valorizar as promessas, né? E quem não vai valorizar. Nem todo que está dentro de um contexto vai valorizar as promessas de Deus, né? Porque cada um de nós, particularmente, nós temos nosso interesse. Está aqui no nosso psique. Cada um tem o nosso interesse, não é verdade? A gente vê aí no dia a dia, na nossa caminhada, a gente vai observar. Todos nós servimos a Deus, mas cada um de nós tem um interesse particular, né? O interesse de Esaú não era, né? Até porque ele não professava a mesma fé. Ele era casado com mulher estrangeira. Se observar lá na frente um pouquinho, né? Ele não era um bom exemplo. A Bíblia vai mostrar isso. Daqui a pouquinho a gente vai entender que isso aí que eu estou falando aqui. Vai entender rapidamente por que ele não era um bom exemplo, né? Ou seja, Deus conhece o nosso caráter. Eu sou mais velho, mas eu tenho potencial, estou preparado para receber, o meu coração está direcionado a Deus, estou debaixo da bênção de Deus, ou eu estou como se fosse o profano, estou profanando, né? Porque ele vai ser chamado de profano também. Ele vai ser chamado de profano. Ou seja, né? Ele não era uma pessoa que despertava, né, em Deus, tipo assim, esse aí, ó, é meu filho, esse aí eu tenho orgulho dele, né? Eu estou falando isso para a gente parar, para a gente pensar um pouquinho, a gente olhar para dentro de nós, porque às vezes a gente comete situações que às vezes a gente nem se arrepende, a gente chora, né, mas não é arrependimento, não é assim? A gente tem que observar isso. Então a gente tem que estar sempre olhando para dentro de mim mesmo, quem eu sou, o que eu pretendo, né? Estou caminhando na presença de Deus, mas o que eu pretendo, né? O que eu pretendo em relação ao que Deus tem a promessa para mim? Porque Deus, ele faz a promessa, mas será que eu estou interessado nela? Será que eu valorizo a promessa que ele tem feito? Não é assim ou não é? Então a gente tem que parar para pensar, ou seja, Deus conhece cada coração. Ele podia ter todo o requisito para ser o herdeiro, mas Deus conhece. Não, a mãe também não agiu certo. A forma que ela agiu também não agiu correto, né? A forma que ela agiu para ganhar, para o filho, para Jacó ganhar a primogenitura, também não foi correto. É por isso que a gente vai entender, que a gente vai, coisa que às vezes nem a gente nem sabe, a gente não entende o caminho que Deus está traçando, né? Porque Deus é favorável a erro? Não. Mas o que Deus queria, né? O que a intenção nossa é que vai valer diante de Deus. Aquele que ninguém dava nada por ele, né? Provavelmente pode ser o que está com o coração mais direcionado às coisas de Deus, né? A gente pode puxar para nós mesmos, né? Eu não posso dizer que eu sou melhor do que os irmãos. E nem os irmãos podem atestar que eu sou melhor ou pior do que vocês. Mas Deus sabe aqui quem tem verdadeiramente qual a intenção do nosso coração, particularmente, individualmente de cada um. Não é assim? Aí ele faz promessa. Aí a gente vai olhar para o irmãozinho, a promessa se cumprindo na vida dele e não se cumpriu ainda na vida dela. E às vezes a gente quer questionar Deus. Mas só que Deus conhece o coração de cada um. Ele vai preparar, né? Se realmente Deus tem promessa daquela pessoa, ele vai preparar essa pessoa. E às vezes vai preparar de um modo até meio, né? Estou numa prova, Deus está apertando um pouquinho, né? Porque ele quer preparar. Não é tudo de mão beijada, né? Não é assim. A gente não consegue nada de mão beijada. Tem que haver um sacrifício, sim ou não? Para nós alcançarmos a salvação, Jesus morreu em nosso lugar. Olha o sacrifício aí, irmão. Então, eu tenho que fazer a minha parte. E Deus conhece o meu coração. Não adianta eu falar aqui de boca para fora
se Deus conhece a intenção do meu coração e dizer assim, meu filho, nada que você está falando é verdadeiro, não. Eu conheço seu coração. Tem uma outra verdade aí. Entende? E por isso que a gente não pode, a gente tem que se analisar muito antes de querer questionar Deus no que está acontecendo ou deixando, na nossa visão ótica, de acontecer a visão humana. Amém? 1, 2.